Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem? Encontro marcado e hoje nessa live nós queremos tratar de um tema muito profundo de como Deus trabalha em meio às crises, como Deus nos ensina a adorá-lo. E permita-me hoje nós compartilharmos um texto que está escrito na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Desde já eu quero desejar para você um bom finalzinho de noite, um ótimo início de madrugada. Que Deus possa estar abençoando a tua vida e eu te convido hoje a ouvir a voz de Deus. Amém? Em tempos de crise, a única voz que nos acalma é a voz de Deus. Deus abençoe a irmã Nai, a irmã Regina, a irmã Carol, eu creio, Carol. E a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estava imaginando hoje, por isso, e fico a perceber que muitas vezes as pessoas que não vão com a nossa cara, ou muitas vezes até o adversário, o diabo, trabalha tanto para a gente não estar de pé. Mas tudo que o diabo faz, muitas vezes Deus desfaz e nos abençoa. Ora, baseado nesse texto, é bem verdade que Paulo está falando para os irmãos em Roma sobre a glória futura. E Paulo vai falar no versículo 16 do capítulo 8 de Romanos, dizendo: olha, eu estou bem certo que as aflições deste tempo não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelado. Ou seja, Paulo já vai começar dizendo: olha, o que a gente está passando hoje, essa situação, esse caos, esta pandemia, não há de se comparar com o que Deus já tem preparado. Tem muita gente que só procura ver o lado errado das coisas, que só procura ver as coisas de um modo maldoso e diz: mas está morrendo tanta gente. Mas a gente não para observar que também tem nascido muita gente, que também muitas pessoas têm sido curadas. E a maior cura é a cura da alma. A maior cura é a cura do orgulho. Porque Paulo vai dizer: olha, o que a gente está passando. E parece que Paulo sabia que nós passaremos por isso hoje. Não hão de se comparar. Quem nos vê chorando nem imagina que um dia estaremos sorrindo e de pé. Quem nos vê muitas vezes triste, cabisbaixo, nem imagina a promessa que Deus tem dentro de nós. Mas cabe a nós estarmos de acordo com a vontade de Deus ou estarmos vivendo desleixadamente. Observe que Paulo, ele está falando de que nós, como seres humanos, de fato temos que passar por lutas. Amém, Deus abençoe. A gente pensa que pelo fato de nós servirmos a Deus, isso nos impede de passarmos por lutas. Mas o próprio Jesus escreveu na sua palavra dizendo de que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter de bom ânimo. O que é ter bom ânimo para você? Será que ter bom ânimo para você é só dar glórias a Deus quando o armário está cheio? Meus amados, hoje eu te convido a entender um pouco a vontade de Deus. A vontade de Deus não é pegar uma pessoa e castigá-lo e matá-lo, não. A vontade de Deus é ensiná-lo, tal como um pai ensina. E quando a gente fala da vontade de Deus, a gente se inclui na vontade de Deus.
Porque a gente fala tanto, ou a gente canta tanto, aquele louvor entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Mas para Deus entrar, primeiro tem que sair aquilo que não agrada a Deus. E às vezes é difícil uma renúncia, às vezes é difícil tirar o eu, porque a gente vive num mundo ou num momento em que você só tem valor, você só é valorizado pelo que você tem e não pelo que você representa. As pessoas só se aproximam de você quando você tem algo a oferecer. Mas precisamos entender, acima de tudo, de que há um Deus que se aproximou de nós quando a gente não valia, quando a gente não podia e quando a gente não representava nada. Há um Deus que nos conhece aqui no profundo. Como eu falei esses dias atrás numa live, Pai do Senhor Tainá, a gente precisa entender de que o nosso Deus, Ele sabe exatamente como nós passamos. Mas aprove a Deus que nos coloca na prova para nos aprovar. É interessante porque quando a gente fala da vontade de Deus, muitos acham que o que Deus permite é um castigo. Mas lá em cima, para Deus, é apenas um teste ou uma aprovação para te aprovar. Quando a gente estuda sabendo de que um dia vai passar durante a prova. E mesma coisa é no reino espiritual. Precisamos entender que esta prova que você está passando não vai te matar. Estas noites não é para que você possa ficar sem sono, é para que você possa orar e assim chegar mais perto de Deus. Mas para chegar mais perto de Deus, temos que tirar o eu. Você já parou para observar que a maioria dos cristãos, para querer chegar em algum lugar, eles acham que tem que derrubar o outro ou até disputar quem canta melhor, quem prega melhor. Graças a Deus eu tenho amigos que eu posso dizer que a gente torce um pelo outro. A gente costuma ouvir a um outro e, acima de tudo, não só ouvir, mas acima de tudo interceder. Porque existem muitos pregadores que se acham melhores do que os outros. Existem muitos cantores que acham que a voz dele é mais bonita. Ele acha. Mas só que Deus, ele não vê por voz bonita. Deus, ele costuma ver o coração. Ele sonda o coração. Tem muitos pastores por aí. E eu não vou citar nomes porque até então eu posso falar de alguém e não é minha intenção isso. Que acha que o seu ministério é melhor que o outro. Mas não existe. O melhor lugar para se estar é na casa do Senhor. Quem se acha melhor que se ache. Eu só quero ser mais um que estar ali trabalhando para lutar, para ver uma alma na presença do Senhor. Enquanto muitos querem machucar, muitos querem se aproveitar, enquanto muitos querem por aí ditar regras, eu prefiro me basear na palavra. Porque quando alguém se afasta, não é porque alguém quer, é porque alguém se feriu. E para trazer de volta, só Deus. Só Deus para tratar, só Deus para pegar. Porque quando Jesus vai falar sobre as 100 ovelhas, Jesus vai deixar bem claro em dizer de que o pastor pega as 99, deixa lá e vai em busca de uma única ovelha. Talvez é você aí que está do outro lado. Até sente saudade da igreja. Sente saudade dos tempos que você adorava a Deus. Sente saudade o quanto você era feliz. O quanto você, na verdade, se sentia feliz. Porque não vai dizer que está no mundo e está tudo bem, não. Porque não está. Não está. Na verdade, a live não era para isso, mas é o Senhor que nos direciona.
É o Senhor quem fala conosco. É o Senhor quem trata conosco. Paz do Senhor, meu amigo Gustavo, presbítero Gabriel, irmão Simone, glória a Deus. A gente precisa entender de que quando alguém se afasta, é porque chegou naquele limite. Só que quando acaba-se o limite humano, entra em cena a força de Deus. Paulo disse, quando estou fraco, aí é que estou forte. Para julgar já tem muita gente, meu irmão. Para querer se achar melhor já tem muita gente. A única coisa que eu quero que você entenda é que Paulo também vai falar aqui no capítulo 8 que o único que consola, o único que abraça no momento em que alguém se afastou, alguém foi embora da presença, é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós. O que é interceder? É ir até Jesus ou ir até Deus e dizer, olha só como ela está. Ela tentou, ela se esforçou, mas ela não conseguiu. Mas faz o seguinte, Pai, dá uma oportunidade dela, dá uma chance. Talvez você que está aí do outro lado ache que Jesus não te ama mais, que Jesus te esqueceu, que Jesus parece que não quer mais saber de você, mas é mentira do diabo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus pega, deixa as 99 e vai em busca de você, uma única ovelha. Será que você não tem valor para Deus? Você pode não ter valor para as pessoas no mundo que te julgam, que te humilham, que te desprezam. Só porque você se afastou passa a não dar a paz mais. Vamos ser sinceros, eu sou pastor, mas eu não sou de acordo com esse tipo de tratamento com alguém que se afasta. As pessoas mudam, parece que aquela pessoa agora está doente, parece que aquela pessoa agora não presta para nada e acaba com isso. Jesus fazia diferente. Jesus entrava na casa de pecadores e eu me atrevo a dizer para você que está afastado aí, Jesus está na tua casa. Sabe por que algo pior não aconteceu? Porque Jesus está ainda na tua casa. E Ele hoje está te dizendo, olha, deixa eu entrar. Eu não vou te julgar, eu não vou... Não, Jesus não é assim. As pessoas muitas vezes transformam Jesus num carrasco. Que porque se afastou agora vai morrer. Não. Ei, psiu. Entenda que Jesus é amor. É bem verdade que Ele também é justiça. Mas primeiro Ele ama. Porque imagina, você que está aí do outro lado, qual o tratamento que você gostaria de receber se porventura você um dia cair, você um dia falhar com Deus? Uma certa feita, eu me lembro que o presbítero Gabriel estava pregando e ele disse que quando uma hebreia, o seu filho nascia, era tatuado, quando um filho nascia, era tatuado o nome do filho na palma da mão, para que o filho não pudesse esquecer, ou que a mãe não pudesse esquecer do filho. E hoje eu te lembro com tanta autoridade, que talvez você possa até ir do outro lado e estar chorando, se lembrando dos cultos, se lembrando do quanto você cantava e as lágrimas desciam e você dizia, como é bom servir a Deus. Essas palavras vieram, machucaram. As cobranças, os julgamentos. E dói, enfim, dói. Dói mesmo. Em pensar que alguém que era nessa hora para estar apoiando, está julgando. De lá vai ela, agora saiu da igreja, tá assim, tá assado. Ô benção, ora por ele, ora por ela. A palavra era para um rumo, mas o Senhor muda o rumo da palavra. E a palavra não é minha, a palavra é dele. É Ele quem faz, é Ele quem transforma, é Ele quem trata as nossas vidas. É Ele, é só Deus. É só Deus, meu irmão. Não adianta alguém querer ser melhor do que o outro.
Não adianta, porque até as provas são tratamentos de Deus para que a gente possa adorá-lo em meio às crises. Como assim, pastor? Deus permite vir a luta, porque se a luta vir, você vai em busca de quem? Vai procurar alguém, vai estar bloqueado. Mas lá no céu não tem bloqueio. O Wi-Fi de lá é limitado. Esta palavra não é para alguém que se acha um super crente, que está forte, não. É para você que está aí do outro lado e que até está pensando em se matar. Eu vou falar a verdade. E que acha que para você não tem mais jeito. Procura apoio de alguém, não encontra. Procura atenção, procura uma palavra e só escuta julgamento. Meu irmão, a igreja é um hospital, não é um tribunal. A igreja é para tratar, não é para matar. A igreja, ela foi feita, na verdade, no intuito de cuidar das almas feridas. Tem muita gente por aí que nem é formado em advocacia e nem tampouco é juiz, mas que julga. Não sabe ele ou ela que um dia pode cair. Não sabe ele ou ela que um dia pode entrar dentro de uma caverna. Então, a primeira coisa que eu quero deixar aqui, você bem ciente, é de que nunca se esqueça de que essas provas que vocês estão passando não hão de se comparar com o que há de ser revelado. A Bíblia vai dizer que o que Deus tem para nós, nem ouvidos ouviram, nem olho viram, e ninguém nunca ouviu. É o que Deus tem para você. Mas como é que eu vou achar que eu sou melhor e muitas vezes dizer para alguém que está afastado e dizer, olha, tu não tem direito a isso. Quem sou eu? Quem dá a bênção não é eu. Quem levanta não é eu, porque muitas vezes até eu não tenho força para levantar. Mas eu quero dizer para você que está aí do outro lado, que estará afastado e de repente disse nunca mais eu ouvir a voz de Deus. O Senhor está falando para você hoje, de uma forma bem clara. É como se Deus estivesse aí do teu lado, na tua casa, sentado do teu lado e dizendo, eu ainda te amo. Dizendo, olha, eu tenho um amor tão grande por você, que eu tenho te dado livramentos. Olha, é tanto livramento que Deus tem dado. Pai do Senhor, Bruno, glória a Deus. Bruno da rádio, da web rádio Nova Adoração, que Deus abençoe. Olha, permita-me eu ser mais claro para você que estará afastado. Ninguém pode te julgar, não. Sabia? Ninguém. Mas o papel da igreja é orar. O papel da igreja é quando vê você na rua, te abraçar e dizer, olha, a gente está com saudade. Olha, o teu lugar ainda está lá. Olha, deixa eu falar algo que eu já passei um tempo atrás. Quando eu tomava conta de uma igreja, existia lá um jovem que estava afastado. E quando esse jovem estava afastado, nesse dia, era dia de Santa Ceia e ele voltou para a igreja. E Deus me permitiu com que Deus disse ao meu coração, ele vai cear, porque ele é filho. E filho nunca perde os privilégios. Você que está aí do outro lado, que estará afastado, entenda isso. Você é filho e filho nunca perde o direito. Eu ainda vou te ver. Você que está aí do outro lado, que está afastado, eu ainda vou te ver. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Ainda vou te ver louvando a Deus com tanta autoridade que alguém vai olhar e vai dizer, e não é que Deus fez mesmo? E não é que Deus trabalha na vida dele mesmo? E não é que Deus trabalha na vida dela mesmo? Paulo ainda vai dizer aqui, olha, da mesma maneira, o Espírito Santo intercede por nós. Mas ainda vai dizer no versículo 22 do capítulo 8 de Romanos, sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dores de parto. Por que geme? Porque muitas vezes quando a gente está distante de Deus, a nossa alma grita.
E o grito não é notório. A nossa alma grita porque a gente sente que falta algo. A gente pode até rir, muitas vezes tentar disfarçar uma alegria. Mas lá no fundo, na madrugada, você dobra o teu joelho e Deus está falando com você. Sim, você dobra o teu joelho, as lágrimas descem e você diz: Deus, como eu queria ter força de voltar para a tua presença. Como eu queria ter força, Deus. Mas o adversário fala ao teu ouvido dizendo: não tem mais jeito para você. Mas hoje Deus escolheu falar contigo e dizer da seguinte forma: tem jeito para você. Eu te amo. Eu não vou te perder para o adversário. E o meu amor por ti é tão grande que nem você se dá por conta. Sabe de uma coisa? Hoje é dia de você voltar para a presença. Hoje é dia de você voltar para a casa do teu pai. Hoje é dia de você saber o valor que você tem. Meu amigo Gustavo, João capítulo 8 fala daquela mulher que foi pega em adultério. E fizeram lá aquela situação, armaram a situação para humilhar também Jesus. Mas esqueceram de que levaram aquela mulher para o erro, ou melhor, para ver o erro dela, mas terminaram vendo o erro que eles tinham. E mesmo assim é com você. As pessoas te julgam tanto, mas se esquecem de que os primeiros errados são eles, esquecendo de praticar o amor que foi ensinado na palavra, esta mesma palavra. Porque eu não posso pegar um texto e aplicar a você para querer te julgar. Eu tenho que ler todo o contexto, porque todo texto sem contexto, ele vira um pretexto. E tem gente hoje nessa live que estará afastado e Jesus está falando de uma forma bem profunda. Carol, lembra, Carol, quanto tu eras feliz de te ver com a tua filha lá na igreja e tua filha lá nos teus braços, louvando junto com as crianças, em você ver o seu marido entrando na igreja, aceitando Jesus, e você disse: como é bom ver a minha família na presença. Mas o diabo, não satisfeito, ele sempre prepara armadilhas. Mas o nosso Deus é o Deus que hoje desfaz toda a armadilha. É o Deus que hoje trata com você, que trata comigo, que nos trata a nossa alma. Porque para julgar já tem muita gente, meu irmão. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda. A única coisa que está faltando hoje para você se levantar não é a ajuda de alguém material, mas é uma ajuda espiritual. É a ajuda de Deus. E hoje o Senhor está te levantando com a mão dele, com a mão de Deus. De Senhor, e dizendo: hoje você volta para a minha presença. E você vai voltar a sentir a alegria que você sentia. Hoje você vai saber o valor real que você tem. Olha, a gente prepara um tema, a gente prepara algo, mas o Senhor, ele muda tudo. Porque hoje Deus está falando com quem está afastado, com quem está fraco, com quem está querendo se matar. Tem gente que está escutando essa live, o diabo falou no ouvido, dizendo: olha, acaba com isso hoje. Carol, hoje é dia de tu voltar. Oh, alargue-me. Eu vejo Deus, olha, com os braços estendidos e dizendo: eu quero te abraçar. Carol, o que Deus tem na tua família é algo tão grande. Lembra do culto de ação em graça? O Senhor hoje está te dizendo: Carol, tu vai dar, mas é na minha presença. Tu, sua filha, seu marido, toda a tua família, como alguém está orando por ti. Alguém está de joelho por tua vida, Carol.
E não é só Carol não, tem muita gente, tem gente aí do outro lado que está na live, que até o diabo disse, olha, acabou tua esperança. Mas Jó, capítulo 14, versículo 7, diz, ainda há esperança. Por isso que essa live, o tema é esse, até as provas são tratamentos de Deus para nos ensinar a adorá-lo em meio às crises. Que crise é essa que você está atravessando? Será que é a falta de alimento? Esperando a ajuda de governo, né? A única ajuda que eu confio que vai chegar e que chega é a de Deus. Essa nunca falha. Essa nunca falhou. A Bíblia diz, pode a própria mãe que amamenta seu filho se esquecer dele. Mas Deus nunca vai se esquecer. Deus nunca se esqueceu de você. Sabia? Sabia de que o amor de Deus é tão profundo por você que hoje era para alguém estar chorando por você. Hoje era para alguém não estar nem vendo a tua alegria. Hoje era para alguém estar dizendo, ela não presta mais para nada. Mas aprove a Deus que te escolheu. Aprove a Deus que desde o ventre da tua mãe, olha, tem gente que está nessa live que não era nem para nascer. Sabia? Não era nem para nascer. A mãe tomou remédio. O pai rejeitou. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas Deus disse, é projeto meu. É projeto meu. Tinha gente que saía para as festas e o adversário disse, vou tirar a vida dela. Vou tirar a vida dele. Houve tiroteio, houve bagunça, houve algazarra. Alguém puxou uma arma e disse, é hoje que eu destruo os sonhos dela. Mas a mão de Deus estava e ainda está estendida. Assim dizendo, não toca. Ela é minha, ele é meu. A tua família é de Deus. O teu marido é de Deus. O teu filho é de Deus. Faz-me lembrar no dia em que Carol estava lá contando o testemunho que a filha dela passou mal e de repente, se Carol me permite, passou mal e ela lá contando o testemunho que Deus deu vida à criança. Que é milagre maior do que esse, Carol? Quantas não foram as vezes que alguém tentou tirar a vida do teu marido e Deus disse, não toca, ela está de joelhos. Quer milagre maior do que esse? Olha, sabe o que é que eu acho interessante? É que quando Paulo vai falar aqui na carta dele aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, Paulo vai falar algo bem interessante. Paulo vai dizer, sabemos que todas as coisas cooperam. Faz-me lembrar de Zaqueu. As pessoas estavam lá julgando, as pessoas estavam lá dizendo de que Zaqueu não era digno, mas Jesus entrou dentro da casa dele e mudou a história dele. Hoje eu te convido a colocar Jesus para dentro de casa. Hoje eu te convido a trazer de volta aquela alegria, aquela essência. Hoje eu te convido a ser aquela pessoa feliz, cheia de alegria, cheia de ânimo. Pastor, é o Senhor quem vai trazer, não é Deus quem faz. É Deus quem faz. Mas cabe a você ficar do mesmo jeito ou aproveitar a oportunidade que Deus está te dando. A gente olha as pessoas tão bem de saúde, mas de repente passam mal, são diagnosticados. Glória a Deus, Pai do Senhor, meu amigo Diácono Sandro. Passam mal e de repente a gente ouve a notícia. Soubesse, fulano, Deus guardou. E alguém, muitas vezes a gente se espanta porque a gente diz, mas ela tinha uma saúde tão boa.
Entenda isso, meu amado, e vou falar com muita liberdade, porque o Espírito Santo testifica. Jesus está balançando a figueira. Pode ser que amanhã eu não esteja mais vivo. Pode ser que amanhã você não me veja mais. Por quê? Porque quando Jesus lá em cima puxa a tomada ou apaga a vela, acabou-se. Não vai adiantar homenagem, não vai adiantar ir para a rede social para dizer que eu era bom. Não vai adiantar. O próprio Salomão disse isso, que depois que está lá morto, não adianta mais homenagens. Homenagem, a gente só mostra para alguém que está vivo. A gente só faz para alguém que está vivo. O morto não pode mais ouvir o quanto você o amava. Não. Entenda isso. E hoje, Jesus está falando conosco e falando com você, porque quando a gente fala que todas as coisas cooperam, a gente se lembra de José. Glória, Leandro, saudade, amigo. A gente se lembra de José. Os irmãos de José fizeram de tudo para que ele não realizasse o sonho, mas tudo que os irmãos de José faziam, a Bíblia vai dizer que Deus era com José. Alguém pode até estar te perseguindo, alguém pode até estar dizendo que você não tem mais valor, alguém pode até te apontando, te humilhando, mas o Senhor está dizendo que você tem. Estão fazendo contra você, eu estou transformando em bênção. Faz-me lembrar da história de Balaque e Balaão. Aí pega um dinheiro, Balaão pega dinheiro. Ou melhor, Balaque pega dinheiro, dá a Balaão, leva ele para o monte e diz, olha, profetiza contra este povo. Mas ele disse algo bem interessante. Não adianta, porque contra Israel, ou seja, com aquele que Deus escolheu, não importa, pode fazer macumba, pode pegar teu nome e colocar na boca de um sapo, pode pegar, levar para o encruzilhado, não vai adiantar nada, porque você já é protegido pelo sangue do Cordeiro. Oh, aleluias! Você é alguém muito especial. Você é alguém que nasceu no coração de Deus. As pessoas muitas vezes nos julgam sem nem ao menos nos conhecer. As pessoas muitas vezes acham que não tem mais jeito para nós, para alguém, mas Deus está dizendo, para mim você tem jeito. Para mim você é importante. Você é preciosidade. Você é a escolha de Deus. E ainda que alguém queira, não vai ver você prostrado. Quando a gente fala disso, a gente também vai ver que quando Davi escutou, quando foi lá levar comida para os seus irmãos, em, glória a Deus, 1 Samuel, capítulo, se não me engano, capítulo 17, Davi escutou, e Davi disse, olha, eu vou levar comida para os meus irmãos, mas Davi ouviu que o gigante estava afrontando o Deus de Israel, e Davi tomou aquilo dali e disse, ninguém afronta meu Deus. Sabe qual é o nosso problema como cristão? É que a gente defende político, a gente defende tanta gente, mas a gente não defende a Deus, e Deus nos defende todo dia. Glória a Deus, Deus abençoe, Leandro, missionário. A gente defende tanta gente, mas quando é para defender Deus, a gente não defende, a gente fica rindo, ainda participa das piadas. Você não acha que está na hora de você defender quem te defende, não? Quando a gente fala disso, a gente vai ver que Davi vai até Saul, que até então era o rei do momento, e Davi chega para ele para se alistar, e Davi diz, olha, eu quero lutar contra esse gigante. Saul olha para ele e diz, tu é um menino. Você é um menino. E quantas não são as vezes que alguém olha para a gente e diz que a gente é muito imaturo, que a gente é muito criança, que Deus nunca vai usar a gente, que a gente não tem capacidade, que a gente não tem recurso. As pessoas julgam sem nem ao menos nos conhecer. Mas hoje eu te convido a entender a vontade de Deus. Shalom.
Hoje eu te convido a entender que quando Deus nos prova, é porque Ele está tratando e nos moldando para que a gente venha adorá-lo em meio à crise. Quando Davi chega até Saul, glória a Deus, de Valença, minha amiga missionária Elaine, quando Davi se apresenta até Saul, Davi chega para ele e Saul diz: olha, me diz aí, quais são os seus diplomas? Tu és guerreiro? E Davi disse: eu sou guerreiro de cuidar das ovelhas do meu pai. Vinha um urso, vinha um leão, mas eu não deixava a ovelha perecer. Sabe o que é que o Senhor vê em você? Que o maior cuidado é o que você tem na obra. O maior amor é o que você tem pelas ovelhas. Paz do Senhor, Ingrid. Glória a Deus. O maior amor é o amor de Deus por você. Talvez você hoje se acordou achando que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que você não serve para nada, que não presta para nada. Mas Deus lá de cima, Ele te viu e te disse que por causa da tua opressão e do teu gemido, Ele vai se levantar do trono. Escuta só o que eu estou te dizendo. Por causa da tua opressão e do teu gemido, Deus está se levantando do trono. Anota aí o dia de hoje, a hora. E quando passar, e quando até no meio dessa situação que estamos vivendo, Deus te honra. Deus traz de volta à existência aquilo que não existe. E por mais que nós muitas vezes achamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus nos abandonou, entenda que Deus apenas está tratando com você. Deus está te ensinando. Porque eu aprendi desde a infância que a gente só aprende apanhando. Ninguém aprende acertando. Ninguém aprende recebendo elogios. Não, a gente só aprende quando alguém nos aponta. Quando alguém confia, a gente confia em alguém e de repente alguém vai lá e nos apunhala pelas costas. A gente só aprende quando a gente empresta a nossa casa para alguém e alguém sai de nossa casa falando da gente. E você diz: não era para eu ter confiado nela. Aí Deus lá de cima olha para você e diz: mas eu cuido de você. Eu cuido de você. Você só está de pé hoje por um milagre. Um milagre mesmo. Um milagre. Hoje eu quero falar com você, porque a gente até então estava falando de uma situação e Deus nos trouxe, nos moveu para outra situação. Quero falar com você que estará afastado. E Deus está me permitindo bater nessa tecla várias vezes, porque pode alguém te abandonar, mas Deus não abandona você. Pode alguém te desvalorizar, mas o maior valor a gente tem na presença de Deus. Eu não estou falando de um valor para um pastor. Não, porque até um pastor, até eu que sou pastor, posso me esquecer de você. Mas o teu Deus, o meu Deus, o Deus que um dia te escolheu desde o ventre da tua mãe, quando nem era para você nascer, Ele sim te dá valor. Ele sim não te abandona. Ele sim está com a mão dele estendida. Ele sim está com a mão dele cuidando de você. Porque tem horas que faltam alimentos no teu armário. E Deus inquieta alguém que nem você conhece. Bate na tua porta e diz: Deus mandou te entregar isso. Quer provisão maior do que essa? Pessoas que você nunca teve afinidade, chega para você e te entrega algo e diz que foi Deus que mandou te entregar. E hoje eu quero te mostrar e te fazer entender a luz da Escritura, a luz da palavra. Essa, como eu sempre tenho dito, não é uma live de revelação para você colocar o teu nome e eu revelar tudo, não. É uma live de palavra, porque o que vai fazer você ir para o céu é isso, olha.
É isso. Ah, pastor, mas tem hora que a palavra está muito forte. É isso que te mantém de pé. Porque quem te ama fala a verdade. Quem te ama fala o valor que você tem. Infelizmente, muitos só olham os teus defeitos. Só te apontam, te julgam. Muitos sequer ligam para você para saber como é que você está. Mas o teu Deus é o Deus que te levanta quando você nem tem força. E diz, eu sou a tua força. Glória a Deus. Quando a gente fala em que todas as coisas cooperam, eu estava falando sobre Balaque e Balaão. Quando Balaque paga a Balaão para profetizar. E glória a Deus. E Balaão, quando vai lá falar, a Bíblia diz que ele enrola a língua dele e em vez de ele amaldiçoar, ele abençoa. Alguém está pensando que você vai morrer nessa prova. Alguém está dizendo, ela agora vai morrer, vai perecer, vai viver agora mendigando. Aí Deus fala comigo e contigo e diz, vai não. Vai não, porque eu vou suprir a necessidade dela. Porque eu vou suprir a necessidade dele. O meu sustento vem de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, colocaram dentro de uma fornalha e disseram, eu quero ver se eles vão sair de lá. Mas observe que a resposta deles foi algo bem interessante para o rei Nabucodonosor. Ainda que Deus nos mate, a gente vai continuar confiando nele. Será que você só serve a Deus ou está servindo a Deus pelo que ele te dá ou pelo que ele representa? Porque eu mesmo posso dizer, eu só estou vivo hoje porque Deus, aleluia, glória a Deus. E quando eu falo Deus, você começa a sentir o teu corpo palpitar e sentir a presença de Deus, dizendo, eu estou sentindo Deus na minha casa. Porque o meu Deus, o meu Redentor vive e por fim se levantará. Jó capítulo 35, versículo 4, eu darei resposta a ti e aos teus amigos. Deus é Deus de resposta. Daniel capítulo 9, versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Tem ordem de Deus hoje, nesta madrugada, sendo liberada para você. Aquilo que alguém disse que não iria acontecer. Aquilo que alguém disse que nunca ia acontecer na tua vida. Deus está te dizendo hoje, em bom e alto som. Te prepara, porque eu estou movendo os céus e terra por você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Os irmãos de José disseram, olha, a gente vai matar o sonho dele. E Deus lá de cima, no trono sentado, dizendo, eu vou usar vocês para realizar o sonho deles. É interessante, né? Porque o que para alguém parece ser uma armadilha, o que para alguém parece ser o nosso fim, para Deus é o começo. Quando eu olho para a história de Jó e quando eu olho para a história de José, a gente vai perceber que Deus permitiu Jó perder tudo, ou melhor, quase tudo, porque o mais importante Jó tinha, que era a fé em Deus. A gente vai ver Deus depois, deixando todos vivos. Porque muitas vezes as pessoas dão para nós, ou melhor, dizem para nós que o nosso Deus é um Deus que vai matar todo mundo. Mas a gente não quer que Deus mate ninguém, a gente só quer que Deus deixe vivo, para que participe do nosso culto de ação em graça. E quando eu falo de culto de ação em graça, eu me lembro de tantas pessoas que pela lógica humana não eram nem para estar vivos.
não eram nem para se levantar hoje. É interessante porque tudo que o povo prepara para que a gente desista, aquilo dali está sendo usado por Deus para nos deixar de pé. Palavras contrárias, Deus transforma aquilo dali em palavra, ou melhor, a palavra dele nos mantém de pé. A gente, muitas vezes, está sendo ensinado por Deus que cada traição de alguém, que cada desprezo de alguém, que cada julgamento de alguém, que cada, muitas vezes, pedrada de alguém, é na verdade o tratar de Deus. E observe uma coisa, que para fazer um vaso, primeiro, é necessário pegar o barro, molhar o barro para amolecer o barro. Segundo, pisar o barro, deixar de molho. Depois que tiver de molho, ele vai começar agora a amassar o barro. Deus estará amassando muitos vasos, amassando o barro, para que saia dele toda aquela dureza. Dureza da onde? Do coração. Porque às vezes a gente é tão duro de coração, a gente não quer liberar perdão. A gente toma Santa Ceia de coração inchado. A gente se acha melhor que alguém. Como Deus nesses dias tem tratado com barro. Porque antes de você ser vaso, você é barro. E barro, para ele amolecer, tem que vir a água. Não é uma água qualquer. É uma água que é chamada água da vida. O barro pode ser duro, pode ter suas sujeiras, mas a água limpa. E quando amassa o barro, fica de molho, depois pega, vai agora para a olaria. Aí na olaria, o oleiro coloca o pé embaixo e fica moldando o barro. Fica rodando e o oleiro com a mão assim, tratando, trabalhando, e é Deus. Deus está falando contigo. Deus estará tratando com você, pegando, tirando o só eu que canto, só eu que prego, eu prego melhor, eu faço melhor, é nada, benção. Entende uma coisa, o machado é emprestado. Entenda outra coisa, se você não quiser fazer, Deus te quebra todinho, te amassa todinho e te refaz. Mas Deus não perde o barro. Deus não vai te perder para o adversário. Deus não vai te perder para o adversário. Tenho total certeza. Porque eu sei o agora, mas eu não sei o amanhã. E voltando ainda à história do barro. Quando está na mão dele, a Bíblia vai dizer no capítulo 18 de Jeremias que enquanto o barro está na mão do oleiro, tornou dele, ou seja, ele pegou o mesmo barro e refez. Às vezes é necessário Deus tirar o eu. Às vezes é necessário Deus tirar o egoísmo. É necessário Deus tratar conosco, e o tratamento dele, como eu disse aí no tema, o tratamento dele é em meio às crises, em meio às calúnias, em meio às pedradas, em meio às decepções. Às vezes a gente troca o homem por Deus. Isso eu me refiro a você que é casado. Eu não estou dizendo que você vai deixar o teu marido, não. Mas você tem que entender que Deus tem que ficar no centro da situação, no meio da situação. Deus está no meio dela. Ou seja, no relacionamento tem que ter três: você, teu marido e Deus no meio. Se estiver diferente disso, só você e teu marido, vai haver atritos, vai haver desconfiança, vai haver também, sabe o que? Frustrações. Sabe qual é o problema da gente, muitas vezes? De muitas pessoas?
É que ora para Deus salvar o marido. Mas quando Deus salva o marido, aí agora prioriza o marido e se esquece de Deus. Aí Deus muitas vezes tem que tratar com o casal, fecha portas, permite muitas vezes algo acontecer, mas não é porque Deus quer matar, não, é porque Deus quer ensinar. Porque quem é pai e quem é mãe sabe que o filho desde a infância, se errou, tem que ser castigado. Tem que haver uma disciplina, uma correção. Mas nós, às vezes, mimamos tanto nossos filhos. E quando aquela criança cresce, cresce desobediente. Mas Deus sabe como trata conosco. Certa feita, o meu amigo presbítero Gabriel estava pregando na igreja e ele disse: Jonas teve a oportunidade de orar fora do peixe. Mas Jonas só orou dentro do peixe. Precisou Deus colocar ele dentro do peixe para ele orar. E às vezes é nós cristãos, temos a oportunidade de orar. Dizemos tanto para Deus que a gente não tinha tempo de orar dentro de casa. Aí Deus agora nos coloca dentro de casa. E aí, a gente está orando? Está estreito, né? Mas Deus está falando contigo, não está? Observe algo aqui, nesta palavra. Deus trata conosco do jeito que lhe apraz. Esta palavra foi Deus quem me deu para que eu pudesse compartilhar contigo. Eu peço para que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Porque alguém nesta madrugada está depressivo e precisa ouvir ao menos um Jesus te ama. A gente muitas vezes manda tanta coisa para alguém sem um conteúdo espiritual. Mas a gente não manda para alguém a palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só quem nos ama é Deus, meu irmão. Todas as coisas cooperam. É alguém planejando e Deus quebrando. É alguém preparando e Deus desfazendo. O laço quebrou e nós escapamos. A nossa alma estava como um pássaro no laço do passarinheiro. O laço quebrou e nós escapamos. Por que o laço quebrou? Porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus que liberta alguém da tua parentela. Escuta só o que eu estou te dizendo. Não é sensacionalismo, não é um oba-oba, não. Deus, por esses dias, vai salvar alguém da tua família e tu vai ficar como criança. Mas pastor, não está tendo culto. Tá sim. Na tua casa está tendo culto. Na tua casa tem culto. A tua família é uma igreja. Ah, mas meu filho está afastado. Ora por ele. Porque para Deus não é nada impossível. Quando eu olho para esta palavra, eu vejo que Paulo ainda vai falar no livro de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, que diremos acerca dessas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Ah, pastor, mas alguém ameaçou meu filho. Você tem que estar com medo de alguém, é? E o teu joelho? Não tem força, não? Ah, pastor, mas alguém me ameaçou. E o que deu o teu Deus? Deus pega bandido, matador, homicida e transforma em pregador. A Bíblia vai dizer que ele ergue do monturo necessitado e faz sentar em cadeira de príncipe. Imagina quem éramos nós. Puxa aí na memória. Quem era você? Outrora. Quem era você no passado? Ah, como você era brava. Só quem te vê que te conhece. Só quem muitas vezes cresceu com você que sabe como você era difícil. Como você tinha um temperamento esquentado. Ah, como você era esquentado.
Mas o Senhor foi lá e nos resgatou. E te resgatou. Te trouxe, glória a Deus, das trevas para a luz. Te mostrou o que realmente é ser valorizada e valorizado. Deus está usando esta crise, Deus está usando essa situação para te ensinar, para te fazer entender os mistérios dele e para que, acima de tudo, você saiba o quanto ele te ama. Nessa prova você não vai morrer. Nessa prova você não vai perecer. Já tem providência de Deus do outro lado. Já tem o agir de Deus na história. O Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, fala hoje com bastante naturalidade. Se eu sou com você, quem será contra você? Isaías 43:13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus está te dizendo hoje, quando eu coloco a mão para fazer, quem pode impedir? Quem pode ser contra? Em tudo precisamos ver a mão de Deus. Em tudo, em tudo. Pastor, eu fui trabalhar um dia e de repente eu perdi o ônibus, eu fiquei tão brava, fiquei tão bravo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi livramento de Deus. Teve gente que passou por isso e quando foi trabalhar viu que justamente aquele ônibus que ele iria foi assaltado. Pastor, olha, eu perdi a hora porque eu ia para um lugar tal e eu perdi a hora, eu fiquei tão preocupado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você não perdeu a hora, mas Deus te fez dormir para que você não fosse para tal situação, porque lá haveria algo que poderia você não estar viva hoje, ou vivo. Isso quer dizer o cuidado de Deus. Deus está cuidando de tudo. E quando Paulo vê aqui em Romanos 8:34, a partir do versículo 35, Paulo vai dizer algo bem interessante. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. A gente muitas vezes arruma tanta desculpa para sair da igreja, como se no mundo fossem mil maravilhas. Quem nos separará do amor de Cristo? Sabe qual é o nosso problema? Uma certa feita eu coloquei no meu Facebook, aí na época do carnaval, do Carnevale. Eu disse, quem tem um relacionamento sério com Deus, não pula a cerca com o adversário. Ou seja, quem serve a Deus não tem porquê se engraçar com as coisas do mundo. Por quê? Porque no mundo é tudo falso, é tudo ilusório. Mas na presença do Senhor, a gente vai dormir triste e se acorda alegre. Na presença do Senhor, a gente está passando numa luta tão grande e alguém está dizendo, ela vai desistir e você está cantando, dizendo, meu Jesus, tu és bom. Entenda, todas as provas que você passa é tratamento de Deus. Porque quando Deus chegou para o adversário e disse, observasse meu servo Jó, Deus já sabia o que Jó passaria. Porque o nosso Deus é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. E isso são os atributos dele. Onisciência, onipresença e onipotência. Deus está em todo lugar, onipresente. Deus sabe de tudo, onisciente. E Deus tem todo o poder, onipotente. Entenda, Deus nunca vai te colocar em uma situação em que você não suporte. Mas Deus sempre vai te fazer passar por uma situação que você dependa dele. O segredo está aí. Deus nunca vai te colocar numa situação que você não suporte. Mas Deus vai te colocar em uma situação que você dependa dele.
só dele, não é do homem, não é de Bolsonaro, não é de ninguém, é só de Deus. Porque tem coisas e tem momentos que é só você e Deus e mais ninguém. Amém? Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus ainda vai dizer algo bem interessante. Paulo vai usar de uma forma bem simples para falar. No capítulo 8, versículo 35 de Romanos, dizendo, olha, nada vai me separar do amor de Cristo. Nem a tribulação, nem a angústia, nem a perseguição, nem a fome, nem a nudez, nem perigo ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo vai dizer no versículo 37, no capítulo 8 de Romanos, em todas essas coisas somos mais que vencedores. Fechei a Bíblia. Por quê, pastor? Porque quando Paulo vai dizer isso, há uma diferença entre o vencedor e o mais que vencedor. O vencedor é aquele que entra na luta para vencer. Mas o mais que vencedor é aquele que já entra na luta com a bandeira de vencedor. Deus está te dizendo hoje, em alto som, para eu terminar essa palavra, que Ele está colocando nas tuas mãos algo que você tem pedido a Ele há muito tempo. Toma posse. E depois você mesmo vai contar com a tua boca que o que era impossível e o que era improvável, Deus transformou em possibilidade de você viver. Sabe qual é o nosso problema? É que nós diminuímos o poder do nosso Deus. Mas o nosso Deus sempre foi, sempre é e sempre será grande e terrível. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar por você, por todos vocês que estiveram conosco. Quero agradecer pelo carinho, pedir para que vocês compartilhem e dizer que tudo isso que Deus tem falado conosco é apenas a palavra dele. Não é algo maior nem menor, é a palavra dele, a Bíblia Sagrada. Ah, pastor, eu não sei falar. Mas receba a palavra de Deus. Receba o amor de Deus, o cuidado de Deus. E se você que está aí do outro lado está afastado, quer voltar para Jesus, então volte enquanto é tempo. Amém? Volte enquanto é tempo, porque virão tempos difíceis. Tempos difíceis mesmo, que a única coisa que a gente pode ter para nos agarrar é só Deus. Só Deus. Dinheiro se acaba, a fama, o glamour, a beleza se acaba, mas a unção que Deus te deu sempre vai estar aí dentro de você. Amém? Muito obrigado, que Deus te abençoe e vamos orar. Sim, vamos orar nesta madrugada. Se você pode, fique de joelho aí na tua casa, que eu creio que Deus falou contigo e eu creio que Deus continuará falando contigo se você ainda continuar aí a madrugada acordado, ou se você for dormir até em sonhos. Deus fala contigo, até em sonhos. Deus, o meu Deus, o teu Deus, Ele fala contigo. Amém? Ora comigo em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, Senhor, eu venho te apresentar a cada um que está de joelho, Pai. Os que estão de pé, os que estão deitados, mas que estão, Pai, na entrada da porta do templo da Tua presença. Entrando, Pai, ou seja, estão entronizados na Tua presença. Deus, eu não posso fazer nada. Eu não tenho poder para nada. Eu tenho minhas falhas, tenho minhas imperfeições, sou pecador. Mas Tu és um Deus perfeito. O Senhor promete e o Senhor cumpre. O Senhor diz que vai fazer e no Teu tempo acontece. Deus, eu quero Te apresentar, ó Pai,
cada família, Pai. Cada pessoa, cada um que esteve comigo nesta live, Pai. Cada igreja, cada pastor, cada líder, cada membro, cada congregado, cada novo convertido. Ah, Deus, como tem sido difícil, Pai, com essa pandemia, olhar muitas vezes só pela live e muitas vezes dizer que saudade de estar na casa do Senhor. É bem verdade, Senhor, de que isso só não está pior ainda porque tem crente de joelhos, Pai. Tem crente orando, Pai. E neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Pai, como sempre tenho feito de costume, todos que estão envolvidos, Pai, trabalhando na área da saúde, Pai. Nos mercados, Senhor, nas áreas essenciais, Pai, nos serviços essenciais, caminhoneiros. Ah, Senhor, cada um, Pai, fretista, médicos, enfermeiros, plantonistas, independente da especialização, Pai, que o Senhor possa dar força, dar livramento, Pai, curar, Pai, porque é tão difícil ver alguém que a gente ama, Pai, acometido num vírus desse, mas o Senhor é o Deus de cura, Pai. Quando os respiradores pararem e alguém dizer agora já foi, o Senhor é o Deus que traz força ao organismo, ao sistema respiratório, Pai. Deus, cuida de cada um, Pai. Aqueles que perderam seus entes queridos, não é fácil, Pai. Saber que a gente não vai ter mais aquele ou aquela que a gente tanto amava, que a gente tanto tinha um carinho, um afeto. Ah, Deus, dá força. Dá força, Deus. Senhor, eu venho te apresentar, ó Pai, a dispensa do teu povo. Eu venho te apresentar, ó Pai, o alimento que estará acabando, Pai. Porque tu és um Deus que é providência no deserto, Pai. Tu és um Deus, Pai, que multiplica, Senhor, que traz alegria. Deus, eu te apresento nesta madrugada, Senhor, aquele ou aquela, Senhor, que sofre de depressão, que sofre de pânico, de medo, de ansiedade. Tu és o Deus da cura, Pai. Que o Senhor possa fazê-los entender o quão grande é o teu amor por cada um, Pai. Te apresento o pai de família, a mãe de família. Te apresento este filho que é órfão, que só tem o teu amor e o teu cuidado, Pai. Senhor, eu te apresento também, Pai, os encarcerados, as encarceradas. Ah, Deus, tu és o Deus que pode cuidar. Como diz a tua palavra, no que falamos hoje, todas as coisas cooperam para o bem, Senhor. Senhor, cada um que esteve comigo na live, eu apresento o lar de cada um, Pai. Eu não sei como se encontra, mas tu és o Deus de organização. O teu de repente é o de repente de colocar tudo no lugar, Pai. Senhor, restaura este casamento. Restaura, Pai, esta família. Para a glória do teu nome, Pai. Te apresento a cada um. Traz a alegria de volta a este coração, Pai. Aqueles que estão afastados, Senhor, que voltem, Pai, para que provem novamente o quão grande é o teu amor, Pai. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Erga as tuas mãos para receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai bendito e as divinas consolações do doce eterno Espírito Santo sejam com todos hoje e para tudo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Muito obrigado e compartilha aí. Amém. Até a próxima, em nome de Jesus. E um abraço do pastor Adriano, do Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. E uma excelente madrugada com Jesus. Tenham um sono abençoado e reparador
para a glória de Deus. Amém e amém.